sabemos bastante sobre o mundo natural e aprendemos mais e mais a cada ano. Os cientistas viajam por todo o mundo para aprender sobre o comportamento animal, ecossistemas, tendências climáticas, questões climáticas, padrões de migração e muito mais. O seu conhecimento coletivo cresce a cada ano que passa, graças às observações meticulosas de biólogos da vida selvagem e de outros investigadores interessados em responder a todas as questões que temos sobre a Terra. É claro que nós, aqui no público em geral, conseguimos que alguns desses fatos tão importantes chegassem até nós graças a documentários fascinantes como Planeta Terra e Planeta Azul. Mas há uma parte importante do mundo onde ainda não sabemos muito, as profundezas mais profundas e escuras dos maiores oceanos do mundo. As fossas, fundos e vales mais profundos nos maiores oceanos da Terra ainda permanecem um grande mistério para os cientistas. É quase impossível enviar pessoas às profundezas e especialmente durante qualquer período de tempo para fazer observações sustentadas e os transportes robóticos controlados remotamente que enviamos apenas nos dão uma imagem parcial. Por sua vez, o enigma das profundezas do oceano está longe de estar completo. É aí que entra esta lista. Hoje, daremos uma olhada em 10 fatos fascinantes e assustadores sobre as partes mais profundas dos oceanos do mundo. Estas são 10 informações que ainda não sabemos, ou 10 coisas que sabemos parcialmente, mas sobre as quais estamos desesperadamente tentando aprender mais. O fator assustador e perturbador do desconhecido torna esses mistérios ainda mais fascinantes. Pé grande do mar profundo. Lamentamos dizer isso, fãs do pé grande, mas ele não existe. Nós sabemos. Isso é um choque para o seu sistema. Mas o fato é que mesmo em florestas densas, já teríamos encontrado um pé grande da vida real, e não alguma filmagem de vídeo suspeitamente granulada dele. E mesmo que não tivéssemos encontrado o pé grande, teríamos encontrado seus ossos, evidência conclusiva de que havia criaturas do pé grande vivendo e morrendo na floresta. Não temos esses ossos e não temos essas evidências, e é hora de deixar tudo isso de lado. Odeio ser um buzzkill. No entanto, existe um lugar onde ainda pode existir uma espécie parecida com o pé grande ou mesmo várias. As partes mais profundas do oceano são consideradas pelos cientistas como algo abaixo dos 200 metros de profundidade, e a biodiversidade nessa região das profundezas escuras é quase completamente desconhecida. O tamanho das profundezas do oceano é incrivelmente enorme, representa cerca de 85% do espaço vital da Terra. E embora a caça à comida lá embaixo seja cruel e o sustento seja muito mais escasso do que perto da superfície da água, a enorme quantidade de solo, ou seja, água, a rastrear significa que existe uma quantidade irreal de biodiversidade da qual não temos noção. Alguns cientistas acreditam que existem até 10 milhões de espécies de animais que vivem nas profundezas do mar. Essa biodiversidade tornaria os oceanos mais profundos tão ricos e variados como as florestas tropicais mais densas e também muito mais massivos em tamanho e âmbito. Surpreendentemente, desses 10 milhões de espécies, a grande maioria nunca foi vista e certamente nunca foi catalogada. Portanto, existe uma versão subaquática do pé grande escondida silenciosamente lá embaixo. Existem várias espécies diferentes que podem se enquadrar nesse perfil. Os cientistas continuam a explorar as profundezas das águas, então quem sabe o que acabarão por descobrir. O biopato. Em 1960, o pessoal de um submarino em um navio distante da costa da Austrália Ocidental notou e gravou um som emitido nas profundezas das águas do Oceano Antártico. O som era uma cadência bizarra e completamente desconhecida quanto à sua origem. Quem ouviu a gravação achou que soava como um grasnado do fundo do mar,
quase como um pato. Então o nome foi cunhado, o Sol seria chamado de Bioduc. O problema é que ninguém sabia mais nada sobre o Sol, de onde vinha ou quem, ou o que, o estava produzindo. E durante as 5 décadas seguintes, esse mistério continuou. O chamado Bioduc foi um dos mistérios mais persistentes do fundo do mar e então, um avanço. Tipo de. Em 2014, os cientistas finalmente descobriram o que estava produzindo aquele Sol. Segundo eles, as baleias Mic da Antártida são responsáveis pelo chamado Bioduc. Mas, além disso, os cientistas ainda não sabem por que o Sol está sendo produzido ou a quem ele se destina. É mais frequentemente detectado durante o inverno austral no Oceano Antártico, longe da Austrália, e curiosamente, o Sol é frequentemente ouvido em águas mais próximas da superfície. Então, as baleias Mic imediatamente mergulham profundamente nas águas escuras abaixo, e tudo o mais a partir daí é completamente desconhecido. Por que eles estão fazendo isso? É um chamado de acasalamento? Ou uma chamada para alimentar? Ou algo totalmente diferente? Talvez nunca saibamos. A origem da vida. A vida como a conhecemos na Terra começou há cerca de 4.000 milhões de anos. Mas onde essas primeiras células muito simples se fundiram e desencadearam o que temos hoje ainda é um mistério. Os especialistas acreditam que isso pode ter acontecido nas profundezas dos oceanos. Veja, em 2017, um grupo de paleontólogos encontrou um monte de tubos microscópicos e filamentos feitos de um material rico em ferro chamado hematita. Esses tubos estavam alojados em rochas que se formaram entre 3,77 bilhões e 4,28 bilhões de anos atrás. As próprias rochas já são conhecidas por serem uma característica duradoura da crosta oceânica primitiva da Terra. Basicamente, a maior parte do fundo do mar é arrastada de volta para o manto terrestre e depois reciclada numa nova crosta num processo lento e interminável. Bem, estes fragmentos de rocha não foram arrastados. E como esses minúsculos tubos microscópicos ainda podiam ser rastreados em seu interior, isso proporcionou aos cientistas uma descoberta talvez. Na década de 1990, um químico da NASA foi a primeira pessoa a apresentar a teoria de que a vida na Terra começou nos poros rochosos dentro das chaminés das fontes hidrotermais nos oceanos. As condições teriam que ser perfeitas para que a vida começasse ali. A temperatura dos fluidos que passavam por essas aberturas não poderia ser muito alta. Os próprios fluidos precisariam ter uma consistência alcalina alta o suficiente para gerar energia de maneira adequada para produzir as primeiras células vivas. A maioria das aberturas oceânicas são incrivelmente quentes e fortemente ácidas, então estão fora de questão. Mas existe um conjunto de aberturas numa formação extremamente rara nas profundezas do Oceano Atlântico chamada a Cidade Perdida, onde estas condições eram ideais para produzir tubos microscópicos exatamente como os encontrados em 2017. Para esse fim, embora possam nunca ser realmente, alguns cientistas acreditam ter encontrado a ligação com a fonte de toda a vida na Terra. Onde está todo o plástico? Sabemos que uma grande parte da poluição plástica está a ser despejada no oceano, quer diretamente pelas pessoas que deitam lixo em massa, quer indiretamente, à medida que desce pelos rios e riachos. Mas quando chega lá, para onde vai? Essa pergunta pode parecer simples, mas, surpreendentemente, não é. Claro, existem coisas como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, que efetivamente aspira uma boa parte do plástico que está sendo despejado no oceano em taxas cada vez maiores. Mas ainda há verdadeiras toneladas de plástico que vão para os oceanos todos os anos e que simplesmente não podem ser contabilizadas pelos cientistas ambientais. Cadê?
E como isso aparentemente simplesmente desapareceu, os oceanógrafos ainda estão tentando desesperadamente entender para onde vai todo o plástico oceânico que é despejado. Alguns são comidos ou consumidos por animais. Alguns descem profundamente no mar e acabam em cantos e recantos muito longe de olhares indiscretos no fundo do mar. Cinicamente, os oceanógrafos passaram a chamar esta questão de plástico escuro. E eles simplesmente não têm uma resposta para isso. 99% de todo o plástico está faltando, informou recentemente o oceanógrafo Eric Van Sebila ao mundo em um podcast da Vox. Temos plástico escuro. Assim como os astrônomos têm matéria escura e energia escura, nós, oceanógrafos, não temos ideia de onde está a maior parte do plástico em nosso oceano. Nós o perdemos. Bem, isso é assustador. Prosperando com plástico. Falando em plástico nos oceanos, há outra questão importante sobre o que é ali despejado. Como é que a vida sobrevive e até próspera com o lixo plástico que se acumula no mar? Em 2018, dois cientistas que estudavam detritos coletados como parte da grande mancha de lixo do Pacífico começaram a encontrar algo muito inesperado. Nos destroços que coletaram da massa de lixo no meio do Oceano Pacífico, encontraram animais marinhos muito pequenos, incluindo caranguejos e anemonas. Esses pequenos animais geralmente viviam nas praias e ao longo da costa. Mas de alguma forma, eles estavam migrando até a grande mancha de lixo do Pacífico, a milhares de quilômetros de qualquer costa. E não só isso, mas eles estavam se multiplicando rapidamente e prosperando dentro do GPGP. Normalmente, o oceano aberto é um ambiente muito hostil para pequenos animais marinhos como caranguejos e anemonas. É por isso que procuram o relativo abrigo do litoral, onde podem usar a areia, as pedras e tudo o que vem com isso como uma espécie de defesa natural. Agora, eles podem estar fazendo o mesmo com o plástico nos depósitos de lixo oceânicos do mundo. Mas como eles chegaram até lá é um mistério total. Eles se agarraram ao plástico quando ele chegou ao oceano vindo de um rio ou riacho e depois permaneceram por meses ou anos antes de chegar ao GPGP, e ainda mais confuso do que isso, como é que eles parecem estar a prosperar no meio de todo o lixo não biodegradável? Conteúdos que prejudicariam enormemente a maior parte da vida não parecem estar afetando de forma alguma esses minúsculos animais marinhos. É como se tivessem criado um ecossistema inteiramente novo a partir de algo tão antinatural. O único problema é que os cientistas não têm absolutamente nenhuma ideia de como fizeram isso. O que constitui uma onda rebelde? Ondas violentas são relatadas há muito tempo por marinheiros de todo o mundo. Durante séculos e séculos, os marinheiros juraram que isso existia. O oceano estaria a uma certa altura e todas as ondas seriam suficientemente previsíveis em torno da água agitada e, de repente, do nada e sem qualquer aviso, bum, uma onda rebelde surgiria do mar e atingiria uma crista muito, muito mais alta do que as outras ondas ao seu redor. Em muitos casos, ondas violentas como essa derrubariam os marinheiros dos navios e os enviariam para a morte no mar. Nos piores casos, e com as ondas violentas mais extremas, eles virariam barcos inteiros e deixariam tripulações inteiras desaparecerem e afundarem nas profundezas do oceano. Mas a ciência estava cética em relação a estes séculos de declarações de marinheiros, para dizer o mínimo. Durante quase todo o tempo em que as ondas traiçoeiras foram relatadas, os cientistas não conseguiram encontrar provas objetivas de que elas existiam. Eles imaginaram que os marinheiros estavam inventando as alturas aleatórias dessas chamadas ondas traiçoeiras ou talvez se lembrando delas durante o estresse de lidar com um mar agitado. Porém, tudo mudou em 1º de janeiro de 1995.
naquele dia, a onda anormal mais famosa que já existiu foi detectada na plataforma de gás Draupner, no Mar do Norte da Europa. A onda tinha chocantes 25,6 metros de altura, ou quase 90 pés, o que foi surpreendente porque a maioria das ondas na área na época foram estimadas em menos da metade disso. Então realmente surgiu do nada. Mas é aqui que as coisas ficam assustadoras. A ciência mostrou agora que ondas rebeldes, de fato, existem. Todos aqueles milhares de relatos de marinheiros que remontam a séculos parecem ser verdadeiros. Realmente existem ondas rebeldes imprevisíveis e inexplicáveis por aí. Infelizmente para a ciência, mesmo agora, quase 30 anos depois de Draupner, ainda não conseguimos explicar estas ondas. Embora os oceanógrafos saibam que são reais, ainda não foram capazes de descobrir o que faz uma onda se tornar rebelde. A esperança é que os especialistas um dia aprendam isso com o propósito expresso de descobrir uma maneira de alertar os navios sobre o seu potencial. Mas isso ainda não aconteceu e pode nunca acontecer. Amigos povo. Em 2020, foi lançado o documentário My Octopus Teacher. Seguia a história de um homem chamado Craig Foster e como ele passou um ano se relacionando com um polvo selvagem na grande floresta marinha africana. O documentário foi um grande sucesso, chegando à Netflix e sendo transmitido por muitas pessoas. Também ganhou o Oscar por sua incrível história, fotografia e foco artístico no relacionamento improvável e aparentemente muito forte de Foster com um polvo selvagem. Apesar de tudo, levantou-se uma grande questão: os humanos e os animais selvagens podem algum dia ser amigos legitimamente? E especificamente com os polvos, eles são inteligentes e sensíveis o suficiente para se relacionarem com um ser humano que entra em seu habitat, embora My Octopus Teacher tenha argumentado que isso é, de fato, possível. O júri sobre a questão da amizade ainda está muito em aberto no que diz respeito aos cientistas. Oceanógrafos e biólogos marinhos sabem muito bem como os polvos são inteligentes. E não há dúvida de que eles podem reconhecer humanos que conhecem e até confiam. Mas a questão permanece: quão profundo é esse relacionamento? Até que ponto um polvo selvagem pode realmente se relacionar com uma pessoa que nada até seu habitat? Talvez nunca saibamos a resposta a essa pergunta. Mas se de alguma forma aprendêssemos mais sobre isso, isso poderia abrir muito mais informações sobre a vida psicológica e emocional de outros animais selvagens no fundo do mar e em outros lugares. O que há na Twilight Zone? Quanto mais fundo você vai no oceano, menos luz solar passa pela água. Ao descer algumas centenas de metros, você começa a entrar na água, onde fica cada vez mais difícil de ver. Cerca de 200 metros abaixo da superfície, existe uma área específica chamada zona mesopelágica. Mais comumente, e mais coloquialmente, esta região é conhecida como a zona crepuscular. Lá, a luz do sol desaparece quase completamente de vista, e quanto mais você desce nesse ponto, você entra na escuridão completa do oceano. À medida que a luz do sol desaparece, o mesmo ocorre com o nosso conhecimento e compreensão do que acontece lá embaixo. E embora 200 metros possam não parecer uma distância muito longa em comparação com a profundidade de alguns oceanos do mundo, a nossa experiência científica praticamente se esgota nesse ponto. Também não estamos brincando sobre isso. Aprenda com Anthony Levary, especialista da Woods Hole Oceanographic Institution. É quase mais fácil defini-lo pelo que não sabemos do que pelo que sabemos, disse ele em um podcast recente da Vox. É remoto? É profundo? Está escuro? É evasivo? É temperamental?
É difícil e caro levar câmeras e coisas assim tão longe no oceano. E brilhar luzes para poder ver qualquer coisa que esteja flutuando altera instantaneamente o ambiente e a forma como os peixes interagem entre si e a luz que agora ocupa parte de seu ecossistema. Assim, é incrivelmente difícil obter qualquer tipo de dados confiáveis ou notas observacionais sobre o que acontece nesta zona crepuscular. Pelo que sabemos, tudo é praticamente um mistério ainda hoje. Tem GPS. De todos os quilômetros quadrados de fundo oceânico em todo o mundo, apenas um pouco de 20% foi mapeado. Em termos de milhas quadradas brutas, isso é obviamente uma tonelada de fundo oceânico que foi mapeado usando tecnologia moderna de alta resolução, como sistemas de sonar multifeixe. Também significa muito mais coisas que ainda não foram mapeadas e, portanto, os cientistas não têm absolutamente nenhuma ideia de como sobe e desce, ou para onde vai. Aqui está algo para colocar isso em perspectiva. Como tão pouco do fundo do oceano foi mapeado, o fundo do mar ainda é um lugar muito mais misterioso do que a superfície da Lua ou a superfície de Marte. Não só isso, mas sempre que os exploradores descem ao fundo do mar na maior parte do mundo ou usam câmaras subaquáticas especializadas para lhes mostrar o que há lá embaixo, quase sempre veem pela primeira vez um local na Terra que nenhum ser humano viu. Nunca antes visto? Isso é muito legal e muito assustador. No final de 2023, exatamente 24,9% do fundo do mar global foi mapeado. Isso significa que 3 em cada 4 quilômetros quadrados do fundo do oceano ainda estão totalmente desaparecidos. Isso não acontece apenas no meio do Oceano Pacífico, longe de todos os tipos de massas terrestres. Mesmo quando se trata das águas territoriais dos Estados Unidos, apenas cerca de 50% do fundo oceânico do país foi mapeado e traçado cuidadosamente com sistemas de sonar acoplados aos navios. Portanto, dizer que somos quase totalmente ignorantes sobre o que está por baixo é, o eufemismo do século. Tem lama. Como se os mistérios das águas mais profundas do oceano não fossem estranhos o suficiente por si só, há outra questão importante lá embaixo que os cientistas não conseguem responder: o que há com a lama que fica logo abaixo do fundo da água? Essa área de lama e lodo assentado é comumente conhecida como descontinuidade de Morovicic. É uma das partes mais desconhecidas do mundo inteiro, ao mesmo tempo que ainda tem implicações importantes sobre como a Terra funciona, como as placas tectônicas se deslocam, como ocorrem os terremotos e muito mais. Cerca de 60 anos atrás, os cientistas tiveram uma ideia maluca para um experimento. Eles queriam perfurar todo o fundo do mar e ver se conseguiam fazer um buraco na lama lá embaixo. Eles esperavam obter acesso à descontinuidade de Morovicic e, por sua vez, extrair um pedaço real do manto terrestre. Uma camada de terra tão profunda é algo que nenhum ser humano jamais foi capaz de observar antes. Infelizmente, o experimento não funcionou e os especialistas não conseguiram descobrir nenhuma parte do manto. Os cientistas modernos têm esperança de que um dia ainda poderá funcionar com tecnologia melhor. Mas até que isso aconteça, teremos que nos contentar em nos ater ao que sabemos sobre a descontinuidade de Morovicic: quase nada.